Oi, oi, gente! Esperando o pessoal entrar. Hoje vou receber a Super Carla Brasil, que é uma grande pesquisadora de dança, de danças ritualísticas, tem um trabalho incrível de dança rituarte. É uma professora de Tribal Fusion, que é um estilo que mescla ali vários estilos meus de danças de diversas culturas, pega um pouquinho do flamenco, um pouco da dança do ventre. Ela vai explicar melhor para vocês como é esse estilo. Luciana, querida, minha mãe maravilhosa, obrigada pela presença, amores. Estou esperando a Carlinha entrar para a gente começar o nosso bate-papo. E é bom que enquanto isso o pessoal também vai entrando, né? Que bom, Lu! Que bom que tá aqui assistindo. Ah, ele tá assistindo? Um super beijo! Aba lindo, super beijo pra você, te amo. Meu pai assistindo, maravilhoso. Carlinha entrou, gente. Vamos lá, vou chamá-la. O convite pra você, Carlinha. Tá conectando. Vou esperar um pouquinho. Evoé! Viva! Que bom! Evoé! Que bênção ter sua presença! Fiquei tão feliz quando você aceitou. Admiro muito seu trabalho, Carlinha, de verdade. Muito, muito. Fiquei muito feliz. Ai, boa tarde, Jo, e Boa boa tarde tarde. também todo mundo que está aqui com a gente. Eu que fiquei super honrada do convite. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre dança, né, também. Que Sim, é algo que a gente vivencia muito e aí é sempre um exercício a fala, né, sobre algo tão profundo. sim, total. Tem partes que é que a gente não consegue decodificar, né? Incodificável, mas tem partes que a experiência traz possibilidades, né? De conseguir compartilhar um pouquinho do que é. E isso eu acho interessante, por isso até que eu estou abrindo esse ciclo. Para quem não me conhece, o pessoal também está entrando através da Carla. Eu me chamo Jordana Corish, sou atriz, produtora cultural, escritora. E tem uma pesquisa que é uma pesquisa muito pessoal minha, sobre mitologias ancestrais, muito ligadas ao feminino, que foi o que deu origem até uma peça de teatro que se chama Pandora, que eu escrevi em parceria com a Jaqueline Roversi, que a Carlinha também conhece, uma grande amiga, e com direção da Leona Cavalli, supervisão de texto também dela. E só que a pesquisa foi muito ampla. A gente pegou alguns recortes de principais mitologias e a pesquisa foi muito ampla. E eu continuei, querendo ou não, também já era uma pesquisa minha, pessoal, de entender o feminino, a distorção ao longo da história. Então, eu resolvi aproveitar essa quarentena para unir tudo. Estou trazendo um pouquinho dessas pesquisas sobre mitologias, as próprias questões que às vezes, coisas que tem, digamos, esses dias até fiz da fogueira de São João, que na verdade é de cultos pagãos lá atrás, coisas que sempre me interessaram, assim, sempre tive essa curiosidade. Gente, da onde surgiu isso? Da onde, acho que a minha lua em gêmeos, assim, da onde surgiu isso? Da onde vem isso? Eu sempre tive e falei, vou compartilhar com o pessoal. E além disso, resolvi produzir o ciclo de lives com pessoas que eu admiro o olhar de mundo, admiro o caminho, o trabalho. E a proposta desses ciclos é, sem pretensão nenhuma, é simplesmente trazer outras possibilidades de se relacionar e olhar o mundo. Então, estou trazendo um pouquinho de cada coisa. Já trouxe uma médica que que é ginecologista e trabalha com medicinas naturais, ela até que abriu os ciclos. Semana passada trouxe a Liu Endres, que trabalha com o sincronário da paz, que é uma forma como os maias decodificavam o tempo. Trouxe também a Gisele, que é uma pesquisadora de literatura de autoria feminina, que foi a segunda live. Todas as lives estão lá no meu IGTV, para quem quiser ver. Já vou deixar aqui o aviso para quem se interessar por algum dos temas. Jubete Bel! Bel também é uma dançarina maravilhosa. Que bom que vocês estão aqui. Bom, eu já estava dando aqui uma introdução, enrolando quando o pessoal entrava, mas acho que agora a gente já consegue, né, Carlinha, começar e eu queria saber um pouquinho de você, conta um pouquinho pra gente. Eu conheço um pouquinho do seu caminho, mas para quem não conhece, qual é a sua pesquisa, qual é o seu trabalho? Conta um pouquinho da sua Então, história.
Vou aqui me apresentar, então, para quem está chegando, ainda não me conhece, eu sou a Carla Brasil e eu sou terapeuta corporal, né? Hoje eu coloco assim, porque é tanta coisa, né, que compõe o meu caminho, assim, de formação. E eu sou formada em relações internacionais, academicamente, né? E foi uma porteira, na verdade, que me trouxe para a dança também, porque escrevendo minha monografia sobre cultura dos povos, aí fui pesquisar sobre culturas tribais no Sudão, acabou me abrindo portas para conhecer a dança tribal, que é a dança hoje que eu já estou há 13 anos nessa caminhada e acabo ensino, dou aulas, enfim, dou workshops, dou curso de formação em dança tribal ritualística. Então são muitas canais que se abriram aí, mas de formação com relações internacionais abriu essas portas aí para pesquisar culturas dos povos, as danças dos povos, e como que culturas diferentes e linguagens aparentemente de povos tão distantes se costuram, né, e falam a mesma língua por meio da dança, por meio da arte, por meio da musicalidade, né, onde que tudo isso tem uma mesma conversa, né, e o da dança foi meu caminho para isso, né? Então eu, desde criança, dancei, sempre estive envolvida com o corpo também, né? Fazendo práticas diversas, desde circo, ginástica olímpica, que eu fiz 7 anos de ginástica olímpica, enfim, estive sempre envolvida em esportes, em corpo, como boa ariana que eu sou também, né? Que gosto de uma ação. E aí, mas foi na faculdade mesmo, né? Com 19 anos aí, escrevendo essa minha monografia, que eu pesquisando religião, cultura árabe, acabei caindo nos vídeos, assim, de dança sufi, aí caí num vídeo de dança tribal mais africana, que me puxou para outro vídeo que eu vi a primeira vez, a Rachel Bryce, que é um dos grandes nomes do tribal de fusões, né? Tribal Fusion, dançando. E aí, quando eu vi aquela mulher naquela postura, com aquele figurino, toda deusa, assim, a própria manifestação do feminino, assim, encarnada, eu falei, eu quero fazer isso. E aí, muito próximo disso, fui convidada por uma amiga para assistir uma apresentação dela de dança do ventre, num barzinho, assim, né, em Moema, em São Paulo. E aí, nessa apresentação, tinha uma única mulher que na época estava dançando, fazendo uma apresentação de tribal, de dança tribal. E aí, quando eu vi essa mulher dançando, assim, eu falei, eu quero fazer aula amanhã. Peraí, agora, ela acabou, assim, acabou a apresentação, eu fui atrás dela, eu falei, o que que é isso que você dançou? Com um figurino, assim, totalmente, assim, búzios, né? Essas misturas que no tribal usa muito, né? Que era uma mistura, eu tinha uma coisa meio indiana, junto com uma coisa que lembrava alguma coisa da dança do ventre, mas era totalmente diferente ao mesmo tempo, misturado também com uma coisa meio flamenca, umas coisas assim, uma postura, eu não entendi o que era, mas ao mesmo tempo o meu inconsciente entendeu, né? Sim. E aí eu comecei a fazer as aulas, mergulhei nisso, nesse caminho, fui fazer um monte de formações mesmo do estilo, com a criadora do estilo fora do Brasil. E desde então foram abrindo muitas portas, pessoas que me assistiam dançando, da mesma forma como eu comecei a fazer aula de dança com a minha professora. Teve gente também que foi assistindo coisas minhas, começou a querer fazer aula, comecei a dar aula de dança. Aí da aula de dança comecei a perceber que as aulas de dança abriam processos mais terapêuticos, né, também, porque você começa a mexer com o quadril, e o quadril mexe com as emoções profundas, e aí vinham choros, catarses na aula, e aí eu comecei a ter que ir para outras vertentes de estudo, né, também, então comecei a fazer formações mais terapêuticas também, comecei a estudar muito Jung também, né, os símbolos, mitologias também, porque foi por meio disso que foi abrindo mais portas para eu entender o corpo, por meio dos símbolos ou vice-versa, né? Os símbolos por meio do corpo. Então, e aí é o grande lugar onde eu amo, sou apaixonada na dança, justamente essa possibilidade de chaves, assim, que abre. É muito conhecimento, né? O corpo, ele traz muitas chaves, muitas informações, registros. E aí tudo isso foi chegando. E eu continuo sempre estudando, eu sou uma pesquisadora mesmo, assim, do corpo,
e das artes, assim, em geral, né? Porque uma coisa leva para outra, é tudo conectado. Então, a música, acabei indo estudar ritmos árabes também, porque uma coisa leva para outra, e aí figurino, estética tribal. Então, é muito interessante, né? Então, vai por aí. Então, eu falo que eu sou terapeuta corporal, porque está tudo dentro de um grande caldeirão que envolve corpo, e tem um trabalho que chama Dança Rituarte, que é um método que eu desenvolvi, né, com a dança, que traz tudo isso, né? A dança enquanto ferramenta de poder, né, para você acessar conteúdos mais profundos, né? E como é terapêutica e como ritualizar algo por meio da dança é curativo, é artístico, é regenerador, é inspirador, né? Então, tem esse trabalho da dança ritual que eu estou desenvolvendo aí há alguns anos. Estou dando aulas, me preparando aí também para montar o material do curso online. Então, tem bastante coisa aí. Então, tá saindo um curso também online. Em breve, né? Porque com tudo isso de quarentena e filho em casa, né? Que eu sou mãe também, as coisas estão num outro tempo, né? Mas vai sair. Mas está dando aula aí... que, inclusive, eu estou fazendo, estou amando, amando mesmo. Comecei há pouquinho tempo, mas estou amando, e está dando aula também pela internet, né? Quem quiser até contacta aí a comecei agora na quarentena, tô com 2 turmas, né, de aulas de dança online, inclusive foi bem legal, né, porque a gente se reaproximou, né, eu e a Jo, que a gente se conhece aí da nossa caminhada também de espiritualidade, arte. Verdade. E aí a gente, que reconectou a gente aí também foi a dança, né, o corpo. E é muito louco, né, enquanto artista eu tenho muito essa visão da busca mesmo de uma conexão do sagrado com a arte, né? E eu acho que a grande questão, uma das grandes questões da nossa civilização, que a gente perdeu muito a conexão com a arte, com a natureza, com o corpo. Todas as grandes tradições antigas, elas tinham, né, muito essa conexão da dança sagrada. Em diversas tradições você vê isso, assim, deuses que eram representações da dança, Shiva, os próprios orixás e vários outros, né? E como a dança tem uma afirmação de Nietzsche que eu acho maravilhoso, né? Que ele coloca que ele não acredita em um Deus que não dance. Que não saiba dançar, exatamente, porque é um movimento mesmo, né? Que a vida é movimento, e como a expressão disso é essa pulsão de vida, e como que a gente distanciou o nosso dia a dia, a conexão, e tudo fragmentado, e como a mente a gente coloca em um lugar, o corpo em outro, a natureza em outro, e que gera uma esquizofrenia na cabeça que, sinceramente, para mim, assim, na minha, né, grande pequenice de entendimento de tudo, do mundo contemporâneo, eu vejo que, na verdade, isso é muito... As questões estão tendo síndrome de pânico, todas as questões vão sendo colocadas embaixo de gavetinhas, vão sendo, né, sempre a questão de querer procurar algo fora, de você buscar uma felicidade, algo fora, essa desconexão com você, com a essência, com o corpo, e tantas... Para mim é uma questão muito esquizofrênica, assim. E que a gente, estando na sociedade, a gente sofre, não tem como. E como essas ferramentas, a dança é uma potente ferramenta dessa reconexão, né? Eu sinto muito isso. E é muito incrível, uma pessoa que eu quero trazer também é a Sônia Dumont, que é minha professora de canto. Ela trabalha, inclusive, eu fiz essa conexão pelo que a gente até conversou, fez um papozinho aqui da live, até para te abrir uma outra pergunta. Ela trabalha com técnica de Alexander para o canto, e muito buscando esse lugar dessa reconexão, né, desse tirar do hábito que gera tensões, coraças, que geram essas tensões, que aprisionam, na verdade, né, várias questões ali psicológicas e tudo mais. Então, querendo ou não, é um peito que às vezes... E é incrível, assim, durante a aula. Às vezes é um peito que abre, uma conexão que te leva... Às vezes eu já tive altas questões, que nem você falou, de choro mesmo, durante a aula, que eu falo, gente, eu nem sei o que está lidando, mas algo mexeu aqui.
e ao mesmo tempo são questões muito inconscientes, como o corpo vai guardando essa memória. Eu gosto muito disso também no trabalho como atriz, assim. Eu gosto muito de Grotowski nesse lugar, e esse lugar de você pensar. Grotowski, para quem não conhece, é um teórico teatral que estudou muito esse lugar do sagrado na arte e também dessas, como o corpo é a expressão de algo maior. Ele buscava muito essa conexão do corpo como canal de algo maior. E que, na verdade, é isso, a gente conhece muito pouco, né, do nosso inconsciente e das memórias do corpo. E como isso é para dança. Como quando você estava falando isso, né, me vem também uma coisa muito forte, que é como foi separado, né, a coisa da espiritualidade, das artes divinatórias, da conexão com o corpo, né, da sexualidade. Porque antigamente também, sexualidade e espiritualidade eram uma coisa só, né? Então a dança também é um canal de reconexão com a espiritualidade, assim como a sexualidade é um canal também de espiritualidade, assim como, né, a espiritualidade também é um acesso para a sexualidade. Então eu sinto que a dança ela faz muito essa alquimia dessas duas polaridades, assim, né, digamos. Então, entre corpo, matéria, densidade, sexualidade, enquanto tema geral mesmo, né? Sexualidade e espiritualidade, essa amplitude, esse tão feminino e masculino, né? E as suas múltiplos gêneros e possibilidades, né? Então, também tem isso, assim. Então, eu acho que reconectar com a dança, reconectar com o corpo, é uma forma também da gente, ao mesmo tempo, se conectar com a nossa sexualidade e um convite para... E falando de danças ritualísticas, estava falando de danças sagradas, de artes sagradas, né? E também com a espiritualidade, né? Então, esse foi muito o meu caminho de busca, né? Porque quando eu comecei nesses trabalhos mais terapêuticos comigo mesma, né? Percebendo isso que você falou das técnicas de Alexander, né? Eu nunca vou esquecer um terapeuta chinês que eu fui fazer uma técnica de tuiná com ele. E aí eu tinha os dedos dos meus pés, eles eram bem juntinhos, assim, sabe? Tipo, os dedinhos meio um em cima dos outros, assim. E o pé da minha mãe é assim, né? E minha mãe foi bailarina também, por hobby, assim, mas por alguns anos ela foi bailarina clássica e tal. E aí eu falava, eu nasci com o pé igual da minha mãe, nunca dancei balé e eu tenho pé de bailarina, né? Só que era aquele pé todo machucado, tipo, com calo e tal. E aí eu lembro que eu fiz isso com esse terapeuta e ele falou assim pra mim, a hora que você conseguir abrir os dedos dos seus pés, a sua caixa torácica também vai abrir e vai melhorar a sua respiração e a forma como o ar entra no seu corpo e circula no seu corpo. Isso foi uma chave absurda para mim. E eu lembro que o pé é a base, né, do corpo, é a base de tudo. Na dança é o início, né, de tudo. Se você não consegue nem ficar em pé e prestar atenção como você caminha, ter consciência mesmo da distribuição do peso no corpo, do seu equilíbrio, fica difícil de fazer mais, né, de ir além. Então começa da humildade de pisar no chão, de como você caminha, de como tá a tua, né, postura, de como você se enraiza. E aí eu lembro que eu comecei a fazer exercícios diários de abrir os dedos do meu pé. Eu abria com a mão mesmo, assim, sabe? E doía, porque era desde criança bem fechado. Eu não conseguia abrir os dedos dos meus pés. Sabe quando você abre os dedos dos pés? Tem gente que abre todos, assim. Eu não conseguia fazer isso. Me doía. E aí eu entrei numa meta, assim, não, eu preciso abrir esses dedos dos pés. E comecei com a dança tribal, com a coisa da postura do flamenco, que tem muito essa coisa que você falou, né, o peito sobe, projeta, né, a postura, se abre para o mundo. E eu fui conseguindo, na paralela, realmente fazer paralelos, né? Do meu pé que foi abrindo, eu fui conseguindo cada vez mais abrir os dedos dos meus pés e fui sentindo que aqui minha caixa torácica foi abrindo junto e eu fui realmente mudando toda a minha percepção de respiração, foi ampliando. Então, assim, tem chaves tão poderosas, assim, né, no corpo. São portais, assim, tão profundos, mas que, assim, a gente só vai conseguir entender vivenciando. Isso é uma outra chave, né, da dança e do corpo. E como as coisas... A gente, às vezes, fica muito... E como as coisas são conectadas, às vezes é isso mesmo, né? É um dedo do pé que, na verdade, vai abrir aqui. É incrível essa consciência muito louco, do corpo. Até, e
e que daí, de novo, acho que vem um pouquinho daquilo que eu falei, né? E como a gente vai separando as coisas, né? Querendo ou não, às vezes tem muito isso. Às vezes você tem uma dor terrível na coluna, você vai procurar ortopedista porque é especialista em coluna, mas às vezes aquilo está sendo gerado, sei lá, pela mandíbula. E como É, e também a própria total. medicina hoje em dia eu sinto muito isso, né? Querendo ou não, especializações que são necessárias, mas que às vezes eu sinto que falta essa conexão que as medicinas orientais tinham muito. Esse lugar de ver o organismo como um todo, né? Agora até Como tem um um, todo, integral. um movimento novo aí que está tentando resgatar isso. Como, na verdade, essas culturas mais antigas tinham essa visão, né, do todo, da conexão, como a gente está perdendo. Eu acho que agora que a gente está começando a se ligar, falar, opa, como as coisas são conectadas, né? A gente enquanto organismo, a gente enquanto dentro desse organismo que é a Terra e relações e tudo mais. Isso é... Essa multiplicidade, né? E é isso, para mim a dança sempre foi esse convite a perceber o mundo e a me perceber enquanto um organismo cheio, infinito de caminhos, né? Quando você entra em contato com o teu próprio corpo e você mergulha nele, assim, é muito louco prestar atenção. Gente, células, articulações, ossos, músculos, assim, é um sistema complexíssimo, assim, né? Sim. E aí eu comecei a fazer muitos paralelos com o planeta, com os elementos, com a natureza, e tudo está muito interligado. Então, né, quais são as águas, como é que é, assim, quando você quer dançar se conectando com as águas, você vai ver os movimentos das águas no corpo e você fica olhando para o mar, né? Fica olhando para o mar e vai vendo as ondas do mar, e nisso você vai conseguindo no seu próprio corpo, pela própria natureza, e trazendo aquele movimento também para você. Então, assim, esses paralelos também de trazer essas chaves de conectar, né, o externo e o interno, né, de fazer essas conexões, isso também para mim é sempre muito rico. Vivenciar a natureza no corpo ou vice-versa. Às vezes tem alguma coisa que meu corpo não consegue fazer, aí eu tô numa pesquisa, eu vou para a natureza, assim, pera, deixa eu ver como que na natureza funciona. Sei lá, quero dançar um pássaro, tô precisando me conectar com essa energia mais de abrir, né, tô precisando sentir uma leveza, uma liberdade, né? Às vezes a gente, na quarentena, essa coisa de ficar muito em casa, fechado, né, no mesmo ambiente, principalmente para quem mora nas grandes cidades, né, apartamento, isso vai trazendo uma sensação mesmo de que você está contida, né, e aquilo vai deixando o corpo, às vezes você vai fechando, né, você vai ficando com a respiração encurtada, porque fecha o corpo, encurta também a respiração, aí quando entra menos oxigênio, você sente a energia mais baixa, a energia baixa, o raciocínio fica confuso. Então é um grande tema todo que vai uma coisa puxando a outra, Um né? grande ecossistema, Então, né? É um ecossistema. é um ecossistema. Então é muito legal, assim, quando a gente está, mesmo independente se o ambiente é fechado ou não, né? A gente poder ter essa conexão de lembrar a natureza, fecha os olhos, né? Lembra, tá precisando abrir, lembra do pássaro, como é que o pássaro tá voando? E aí, sabe, vê vídeo, assiste um vídeo dos pássaros voando e vai você, tenta fazer você o voar do pássaro, tenta abrir a asa como o pássaro faz, essa observação mesmo de lá para cá é muito rico, assim, e é muito libertador, e a gente percebe como a gente também é selvagem, como a gente faz parte disso, né? E como a Tudo, gente se nós conhece somos. pouco, né? Conhece pouco esse lado, né? A gente fica tão nessa identificação mental que às vezes quando traz coisas a gente até estranha, né? A princípio. Coisa simples. Coisa simples. E o mais louco, porque é simples. O Exatamente. corpo, ele convida ao simples, né? A uma coisa muito... Isso que eu tô falando é uma coisa muito básica. Quando você para pra pensar, vou botar um vídeo pra ver um pássaro voando pra ver se eu consigo dançar um pássaro. E como a mente já vem para um uma julgamento, coisa... é muito louco essa barreira mesmo, né? Como vem esse lugar. E que gera uma... Então, o corpo, ele... Não, pode falar, eu ia falar que gera essa desconexão, que às vezes certos movimentos, certas coisas te geram para zonas que é do desconhecido, e como a gente não lida bem com esse desconhecido, na verdade, é a gente, só que como a gente não acessa, né, quando acessa, gera ali uma questão como o hábito aprisiona, como o hábito
querendo ou não, ali deixa a gente... O hábito no mau sentido, não uma disciplina, mas sim o hábito das formas de fazer as coisas, né? Como limita o olhar, como limita o corpo, como limita a vida, como... E tudo isso. Então, com certeza, a dança, assim, é uma grande ferramenta mesmo de você ampliar, né, visão, horizonte, ao mesmo tempo que pela simplicidade, ao mesmo tempo que pelo básico, porque assim, antes da gente falar, a gente já se movimenta. Sim. Na barriga da mãe, a gente é movimento já, a gente chuta, a gente já se movimenta. Sim. Então, antes do verbo veio a dança, né? Então, assim, é voltar mesmo para o simples, né? É esse convite a voltar para o princípio, porque como evoluir também, como caminhar para frente enquanto humanidade, enquanto ser humano, se a gente não fez o beabá, né? A gente vai jogando o Pra mim beabá para debaixo do tapete, né? Se a gente vai ali deixando, isso eu resolvo depois, e esse depois vai aprisionando mesmo, né? Vai ali deixando... Ou lá na frente vai cobrar, né? Ou o corpo vai começar, porque é o que vai acontecendo, né? Que é triste também, porque aí a gente vê que vai ficando mais velha e começa a dar dor aqui, né? Uma doença ali e tal, um desequilíbrio, né? Coisas dos desequilíbrios que vão simplesmente lembrando a gente que a gente lá atrás perdeu a mão de alguma coisa. E aí é sempre, de novo, um convite a olhar para a natureza, de novo. Então, isso é muito sagrado. A natureza, isso é sagrado, né? Se você for ver o que é, ou ritual, que as pessoas me perguntam, o que é ritual, né? Ritualístico, quando você fala a palavra ritualística, dança, ritualística, rola um... Ritualística, né? Já acham que você Pois é, rola uma coisa com essa palavra. Apesar que as bruxas, tem questão. As bruxas eram muito gente boas, mas enfim. São ainda, né? Mas ainda tem, né? Ainda está muito num lugar de desconstrução para a sociedade, né? Então, mas ritual é algo que você pratica habitualmente, com uma frequência. O que é um ritual, né? Tipo, acordar, todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto da cama, para muitas pessoas, é tomar um café, aí a segunda coisa que eu faço é abrir a janela, aí a terceira coisa... Tipo, isso, quando a gente tem um passo a passo de algo que a gente faz com uma frequência, ou seja, todo dia, né? Isso é um ritual. Tudo pode ser um ritual, né? E como trazer o sagrado para os rituais do dia a dia, né? Como, na verdade, você... eu lembro, eu estava em cartaz com Pandora, ali no Sérgio Cardoso, e um ator me falou, achei maravilhoso, que ele estava nessa pesquisa de trazer amor para tudo que ele fazia. Então ele falava, eu estou expandindo amor para tudo que eu faço. Vou fazer um ovo frito, eu chego e expando amor. E não é que o ovo frito seja mais gostoso? E ele falou, e é isso, é você realmente se conectar com esse lugar do sagrado, que para ele era o amor, né? E com certeza isso, a energia do coração, e trazer isso para a vida. E como que você começa a ressignificar as coisas da vida. A vida se torna até mais leve, né? Como a vida se torna mais fluida, mais dançada. É dançar com todas... E é isso, às vezes tem fases que tá mais leve, e aí como que a gente também... Porque é isso, e eu percebi muito, a dança me trouxe muito essas conexões, assim, de nada é estático mesmo. Então, inclusive, ficar feliz o tempo inteiro demais, só alto astral demais, pode virar uma histeria também. E também ficar demais só numa inércia, na pausa, no descanso, isso também gera uma inércia. Inércia, eu acho que a palavra inércia, em qualquer estado que você esteja, ela não é uma... Não é da natureza humana, né? A gente não é da nossa natureza a inércia, né? A gente é do movimento desde que a gente está sempre evoluindo, em constante movimento, mudando a pele, mudando o cabelo, cresce unha, cai, cabelo, né? Dente que muda, o tempo inteiro o movimento acontecendo, né? Então a gente se conectar com isso para poder simplesmente fluir, que é o que você falou, fluir conforme a música, conforme os ritmos, conforme as fases. Mas isso também da inércia, eu vejo muito como uma desconexão com a natureza. Você olha a natureza,
não tem possibilidade de ser inércia, né? Ela é o Nenhuma. tempo inteiro se modificando. E uma coisa que eu achei muito legal do seu trabalho, do Rito Arte, é trazer essa conexão também com os ciclos, os solstícios, os equinócios, que, para quem, né, não sabe um pouquinho, assim, é muito solstício, equinócio, todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre tem referência. É muito, na verdade, essas fases, o outono, o inverno, a primavera, o verão, como, na verdade, a gente se desconecta e de como o corpo sente isso. E, na verdade, a gente não para pensar, né? Como, na verdade, o que está sendo proposto pela natureza. No inverno, realmente, você conseguir se recolher, se renovar, ter esse lugar de renascer, né? De conseguir desapegar do que não serve, de deixar o essencial. E como as populações antigas tinham essa consciência e como a gente foi se desconectando desses ciclos. Eu achei muito legal, assim, na última aula teve uma dança de rito arte com a Carla e foi lindo que ela fez essa dança do inverno e como, na verdade, o corpo por si só, ele já vai, ele entende isso. E como a gente se desconecta e como essa busca realmente de a gente entender que a gente está dentro de um ciclo maior e que isso influencia. Então não adianta a gente ficar lutando. Como a gente consegue, na verdade, usar isso a nosso favor, né? Como a gente consegue... Conta um pouquinho pra gente do método do Rito Arte. Eu considero assim que a hora que a dança Rito Arte, eu incorporei ela na minha vida mesmo, assim, foi quando eu me empoderei de mim. Aí da palavra empoderamento nesse sentido de peguei o bastão de quem sou eu. Assumi, assim, me assumi enquanto ser humano caminhante no planeta Terra, sabe assim? E foi muito junto dessa construção com a dança Rito Arte, porque eu comecei a perceber que nas minhas coreografias, porque a princípio eu vim da dança tribal, que tem uma referência, tem essa coisa mais de coreografar, ou então o próprio método do improviso coordenado, é um improviso coordenado. Então, existem senhas, existe um catálogo ali de passos que você transita, mesmo podendo improvisar também. E eu comecei a perceber que nas minhas construções pessoais, para mim não fazia sentido simplesmente coreografar sem ter um sentido maior, né? Então eu comecei e começava mesmo, mudava a estação, mudava a minha emoção, e aí eu começava a querer ler mais sobre, sei lá, deidades ou assuntos mais telúricos, mais da terra, mais bruxísticos, mais escuros, sei lá, sabe? Assim, aí eu começava a ir atrás dessas deusas, aí eu comecei a ir atrás desses livros, oráculos, coisas que me levavam para isso. E também percebi que no verão, por exemplo, eu estava numa energia super... Gente, vamos dançar assim, pelada, sabe? Carnaval, né? Não é à toa carnaval, aquele Brasil é o mais famoso do mundo. Que é verãozão mesmo. Porque é isso, a natureza convida, ela tá o tempo inteiro aqui, né? Convidando a gente a dançar com ela, né? E aí eu comecei a perceber o quanto eu sou influenciada, todos nós somos, mas o quanto eu tinha já essa ligação mesmo das minhas emoções, né? Então, quando o dia tá ensolarado, eu tô de um jeito. Quando o dia tá... E nós, acho que todos nós, o dia tá cinza, a gente tá de outro. E eu comecei a utilizar isso a favor do meu trabalho. Então, eu comecei a pegar essas conexões de humor, de sensação, né? Comecei a transformar isso numa linguagem para a construção mesmo das minhas performances, né? Então, então eu já sei que quando a gente vai celebrar o inverno, como foi agora, né? O inverno a gente está falando de uma energia onde está frio, as pessoas estão mais recolhidas, estão um pouco menos sociáveis. No inverno a gente fica querendo ficar em casa, a gente quer comer mais, a gente... Então, assim, eu ia pegando vou pegando todos esses simbolinhos e vou escolhendo para onde eu vou, né? Aí tem a ver com a conexão do momento para mim, o que eu tô mexendo em mim mais forte, o que tá vivo. Também tem isso, a presença, né? Porque me traz para a presença o tempo inteiro. Eu sou convidada a estar presente no meu sentir, no aqui e agora, para poder construir algo que eu vou comunicar para quem tá fora, né? Então, também isso faz de uma forma com que o processo tenha uma comunicação com mais clareza, mais retidão, e também para quem vai assistir, chegue também algo com mais
não sei a palavra, veracidade ou presença mesmo. Talvez uma verdade da presença, né? Porque presença é isso, você está plena. Plenitude ali da presença gera verdade, né? Isso que é o tão... E é um poder. É um poder. É um poder. É um poder, porque aí a hora que você alinha, né, esse externo, natureza, que a gente está trazendo esse externo como natureza aqui, com a sua natureza interior, né, o que você sente se comunicando com isso, e depois você começa a trazer isso para mais pessoas, para o social, né, para o meio político, enfim, e tudo isso flui numa beleza, você começa a receber retornos de que pessoas que nem te conhecem, nunca viram, entenderam totalmente a mensagem que você estava passando ali no seu estudo. Aí você fala, putz, acho que tô indo no caminho, acho que tá rolando. É por aí, né? realmente. É por aí. Total. E isso me trouxe muito, muito, muito poder mesmo, assim, muito um sentimento de pertencimento, nossa, tô caminhando a minha verdade, sabe? Uma paz, uma harmonia, assim, né? De estar no lugar aí, certo, isso... né? Fazendo o que veio fazer. De falar, caramba, é isso. Achar o caminho, assim. E também o autoconhecimento, né? Foi até engraçado que para o título da live a gente ficou nessa questão. A Carlinha trouxe, era a dança como ferramenta de conexão, né? A dança de poder pessoal e conexão. Daí eu até tentei, eu falei autoconhecimento, a dança como... Não, Daí a gente falou, pô, mas é tão... Querendo ou não, tem muito preconceito, né, nesse lugar, que também virou, banalizar um pouco esse lugar do autoconhecimento, a gente até conversou sobre isso. Mas é isso. É o se conhecer, conhece-te a ti mesmo, né? Realmente, já falaram lá atrás, não tem para onde fugir. Se a gente não se conhece, não mergulha nesse... É muito fácil ser controlado, é muito fácil ser dominado, é muito fácil que te impõe o que você deseja, né? Eu acho que essa é a grande... E de novo a mente, né? Porque a gente vive num mundo que tá bastante mental e assim, com a evolução, acho que faz parte até da evolução humana, a gente... Essa coisa do virtual, né? Essa coisa da tecnologia evoluindo, ela convida a gente bastante a um campo que fica, né, é daqui para cima, é o mental, é tudo aqui, né? Então, isso tem os suas benesses, né? Como tudo tem benefícios, mas a gente tem que tomar cuidado para não se desconectar daqui de baixo, dos pezinhos, de pisar na terra, né? De sentir o ar que está entrando no pulmão, como que eu estou respirando, né? Tipo... Né? Quando eu inspiro, para onde vai esse ar no meu corpo? Quando eu expiro, quando eu exalo, o que eu sinto quando eu exalo? Então, assim, a gente também está atenta, né, com tudo isso acontecendo e com tudo isso que somos, Sim. Né? É o ser e o estar, né? E porque também é muito isso, né? Eu acho engraçado, assim, olhando hoje em dia, que a gente está dentro disso. Eu tento me distanciar um pouquinho para tentar me entender dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo todo mundo quer falar. Eu vejo um lugar de um lugar de todo mundo querer falar. Não sei quem está ouvindo, porque eu vejo poucas pessoas disponíveis de verdade para ouvir, para se permitir um tempo para ouvir. Que nem é um prazer ter todos vocês, inclusive gratidão por estarem todos aqui, porque são poucas as pessoas mesmo. E porque também é muita informação o tempo inteiro. A gente não dá conta, então virou um negócio de todo mundo querer falar, querer expor suas ideias, sua verdade, e praticamente poucas pessoas eu vejo que tem esse dom da escuta. E além disso, ao mesmo tempo é imposto o tempo inteiro o que você tem que desejar. Então, uma esquizofrenia em todo lugar, você quer falar, mas esse desejo de se colocar, mas você te impõe o que você tem que desejar, então muitas vezes esse desejo está muito distorcido dentro de um padrão social e na verdade você também não consegue parar para escutar o outro, quem dirá para se escutar, né? Ou antes de tudo, não consegue nem parar para se escutar, quem dirá escutar o outro. E eu acho isso, eu fico olhando assim, e do próprio meio, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, é até delicado falar isso, mas eu estou participando de um estudo que eu estou amando. Sabe quando você sente assim o grupo? É um estudo de pessoas que escrevem sobre esse lugar da escuta na arte.
nesse lugar do processo. Como também, na verdade, a arte impõe. Eu falo que é delicado porque eu estou no meio aqui, mas que é, né? O meio que está produzindo isso e que é como a arte, o contemporâneo impõe você estar em processo e estar realizando o tempo inteiro, e não ter esse tempo para você pesquisar, para você se pesquisar, para você experimentar. O tempo inteiro você tem que estar na ação, na resposta, você tem que ser reativo, você tem que estar fazendo, você tem que estar produzindo, e como não tem esse tempo de você respirar e falar, calma, não sei, vou pesquisar. E como a sociedade impõe o tempo inteiro de você estar fazendo, estar na ação, tá, né? E por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu acho que a dança nesse lugar, eu gostei muito dessa aula que eu fiz, que ainda só fiz uma, mas do Rito Arte, como esse lugar de escuta, de falar o que meu corpo quer realmente expressar, o que ele... E, tipo, não sei, vou deixar ele, vou experimentar, sem, né, buscar, a princípio, nada. Sem referência, sem nada que... Realmente, o que é ele, o que ele... Como isso traz, né, esse entendimento do que o corpo... ele tem uma vida, ele tem um desejo. O desconhecido, né? Como a gente tem também medo desse desconhecido, de lidar com esse desconhecido. É muito legal isso que você está trazendo, porque eu acho que todo mundo deve ter passado, assim, muitas pessoas devem ter passado por esse questionamento de como vou eu me colocar no mundo a partir desse momento, quarentena, né? Pandemia, né? Eu lembro que a primeira coisa que me veio assim foi, gente, eu não vou dar conta de ficar nas redes. Porque como eu sou muito do vivenciar, né? Mas aí vem isso também, o equilíbrio, né? Sim. Dança e equilíbrio, né? Também. Porque ao mesmo tempo, se eu ficar só no meu mundo corpo também, e vivenciando só o meu aqui também, e só o sentir, eu também vou deixar de me relacionar, de trocar, de também acompanhar o que está acontecendo, as mudanças que estão rolando também. Então, transitar mesmo, né? Então tem horas que eu vou e falo, não, então agora essa semana eu vou me conectar com, sei lá, Instagram, vou fazer live, vou nesse lugar. Mas espera, então os próximos 2 dias, aí eu vou vivenciar processo, vou dançar, vou desconectar do mundão lá fora, detox de redes sociais, né, de WhatsApp, e aí mergulha. Então, eu acho que é muito, enquanto falando assim até do tema dessa live, né, enquanto a dança, enquanto uma ferramenta de poder, é a gente poder mesmo dançar nesse sentido, de transitar entre o lá e cá, entre aqui e aqui, entre, sabe, o virtual e o pessoal, entre o social, entre o externo e o interno. É isso que a gente precisa ir dosando, né? Para achar esse equilíbrio, essa harmonia. E não tem nada mais de autoconhecimento ou de empoderamento mesmo do que a harmonia, do que você chegar a um estado de paz, né? Quando você sente que você tá, nossa, tá tudo fluindo. Tô conseguindo dar conta de uma coisa muito que eu achava que era muito fora da minha realidade, e ao mesmo tempo também tô conseguindo dar conta do que eu sou, né? Então, nessa leveza, assim, né? E é gostoso quando você escolhe um caminho de arte, né, para fazer isso. Também pode ser muito lúdico também, pode ser leve, né? Pode trazer mais beleza, mais pra vida, né? Também que precisa, né? Sim, com certeza. Né? Então daí que vem dança, rito, arte. Porque é também como expressar, como fazer da vida, do dia a dia, das nossas emoções, dos nossos próprios processos pessoais, uma arte de viver, né? Só que fazer isso dançando. Exatamente, aprender a dançar nesses ciclos. Não, e o que eu falei também é isso, não ter o tempo para isso. Lógico que senão seria até muita loucura da minha cabeça tá criticando total, tá produzindo, sendo que eu tô produzindo um ciclo aqui de lives no Instagram. Mas sim o não ter um tempo, né? O ficar extremamente fora. Você falou brilhantemente, esse lugar de realmente achar esse famoso caminho do meio, né? Que nem sempre é tão linear, que a gente vê ele às vezes muito caminho do meio linear, mas que não é, né? Assim. É a Kundalini, é exatamente esse. Eu sempre que eu vou expressar o caminho do meio, eu não consigo falar. Eu só falo, gente, caminho do meio.
E é isso. E que vem muito com esses ciclos da natureza também, né? Entender que são ciclos. Tem momentos que vai estar mais solar, tem momentos que você vai estar mais ali na caverna no inverno mesmo. E tudo bem. E falar tudo bem, mas vai passar. Mas também não vou ficar só na caverna e nem só fora, né? Vou ter essa possibilidade. Tô vendo. Ah, tem uma coisa que a gente até falou na reuniãozinha que a gente fez, essa abertura dos espaços mentais, né? Acho que a gente já falou bastante, mas não sei se quer colocar mais alguma coisa, Carlinha, desse lugar, como o corpo, na verdade, vai abrindo esses espaços mentais. Não sei se você quer falar alguma coisa específica disso. Eu acho que a gente falou no sentido de também, às vezes, eu vejo pelas pessoas fora, quando as pessoas pensam em dança, aí pensar em dança já é algo, né? Então, ou falar de dança, porque a dança por si só ela é algo muito vivencial, né? Ao mesmo tempo, quando você começa a vivenciá-la, ela desperta chaves, ela desperta símbolos, ela desperta, por exemplo, no próprio processo que você viu da dança ritual, arte, palavras, às vezes, vem, né? Tem emoção. Então, eu percebi muito, assim, que dançar, ela não só abre espaços corporais e percepção emocional e, enfim, fora os benefícios físicos, né, hormonais, etc., mas ela também abre conhecimento, né, porque a partir do momento que o seu próprio corpo te traz, às vezes, uma imagem, numa dança vem um símbolo, às vezes aparece na sua... Ui, Tá. tô aqui. Tá dançando Tá aqui dançando, junto. quis dançar junto. Falamos tanto de dança. Às vezes, pelo próprio processo, assim, de aparecer uma... Peraí que apertei um botão, fiz hein? Aqui não aconteceu nada não, tá tudo certinho. Pronto. Eu tinha apertado um botãozinho que apareceu sair ou continuar. E aí, então, assim, abre para o conhecimento, assim. Várias vezes eu, em processos corporais, vinham símbolos ou palavras, às vezes, referências mesmo que eu não conhecia. Que eu falei, nossa, eu não sei nem o que tá vindo aqui, essas, né? Que símbolo é esse? Um triângulo que aparecia, ou uma cor, às vezes vinha uma cor muito forte, né? Vem, às vezes. Aí eu vou atrás, pego o livro, pego o dicionário, às vezes, dicionário de símbolos, ou vou atrás, não chama, ou um animal, né, que se apresenta, às vezes, ou você percebe, às vezes, pelo corpo, você está fazendo um movimento que parece uma coisa, fica com uma sensação. Então, assim, sempre me abriu muito para esse espaço, inclusive mental, né, inclusive da pesquisa, do estudo, do conhecimento também, né? Então é muito rico assim para mim. A dança ela é assim uma ferramenta completa, ao meu ver, sabe? Ela é completa mesmo, ela é a própria integração do ser, porque ela integra tudo, toda essa multiplicidade, né? Mente, emoção, espírito, corpo, natureza, sagrado, né? Rito e também o básico, também o simples, o profano, é tudo, né? Sim. Então, é Essa muito legal. harmonia mesmo, né? Essa expressão que e que a gente também às vezes decodifica, né? Eu vejo muito isso assim. Tem tanta coisa colocado como profano e que na verdade depende de como a gente se relaciona né, com isso. Tudo depende de como a gente vê e que Total. energia e que intenção a gente coloca em cima daquilo, né? Eu acho que a intenção faz toda a diferença, assim, Total. na realização. Teve mais uma coisa que... antes eu queria falar uma coisa que eu achei engraçado quando você trouxe esse tema. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula de yoga e foi isso. E era uma postura que era um guerreiro invertido e eu estava com super dificuldade de abrir aqui. A professora veio e me ajudou, assim, né? Colocou até o joelho e me ajudou aqui a abrir. Só que me bateu um pânico. Foi muito engraçado. Me bateu um pânico que eu falei, meu Deus, não sai que eu vou cair. E daí, logo na sequência, me veio a resposta falando, nossa, Jordana, olha a dependência emocional que você está criando, que você em algum lugar tem desse lugar, entendeu? De um alicerce, de você não conseguir dar conta sozinha, como realmente vem a resposta, e vem muito rápido, assim. Que vem o pânico e logo depois já veio a resposta. Falei, cara, eu comecei a rir até de mim mesmo na postura, sabe? Quando você fica falando, meu Deus do céu, como o corpo traz mesmo, logo, e muito, muito claro, na maior parte das vezes até, né? Você se dispõe ali para escutar e ele vem e traz mesmo, assim.
essa resposta logo. Teve uma coisa que a gente colocou desse lugar até dessa violência, né, doméstica que infelizmente tem aumentado tanto. E como, na verdade, as violências que a gente vai sofrendo na vida vão realmente fechando o corpo, né? A gente tinha comentado sobre isso, como elas, querendo ou não, vão fechando ali um ombro, vão reprimindo essa energia do quadril. O próprio feminino é muito reprimido, né? Nesse lugar do quadril. Tipo, você pode ser sensual, mas até certo ponto. Você pode, né, ter um molejo no quadril, mas até certo ponto. Como essas repressões vão fechando as expressões também e o próprio físico mesmo. Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Quer falar alguma coisinha específica, Carla, sobre coisinhas ou coisonas? Para mim, assim, foi também, né, da minha caminhada pessoal, a dança me ajudou muito a libertar e liberar muitas referências, registros mesmo de relações abusivas, né? E aí, abusivas, gente, relações abusivas, as pessoas às vezes entendem que relação abusiva é violência, né? Não, né? Relação abusiva pode ser abusivo em nível psicológico, moral, ou então você mesma, que ainda não tem consciência de você própria, de quem é você, que acaba deixando outras pessoas dominarem teu espaço, Ai, gente, eu acho que começa a me movimentar, a vibração derruba aqui o telefone. Faz parte, é muita energia, muita dança, é muito muita movimento. energia! Tem que parar isso aqui, que do nada cai. Então, como a dança, assim, me ajudou, né, a ir percebendo, assim, que às vezes, enfim, tinha aula de dança quando eu estava fazendo com a minha professora, né, particular na época, e aí ela falava para eu fazer uma coisa, principalmente aqui, a região do time, eu lembro que foi uma região para abrir isso aqui, assim, me doía abrir mesmo, sabe, sentir, e eu era super magrinha, assim, e pele e osso, assim, sabe, bem... E eu lembro que o meu corpo foi abrindo, eu fui sentindo meus ombros irem para trás, assim, sabe? A minha postura, essa coisa de girar o ombro, descer, né? Aí quando você faz isso, a engrenagem inteira mexe, né? Mexe aqui, aí quando você abre aqui, o que acontece com a lombar? Aí, aí faz assim, então o joelho dobra. Então, toda essa engrenagem, né, que foi mexendo, isso me trouxe, assim, muito autoconhecimento, assim, e me liberou de muitas referências, de emoções mesmo, sabe? Vários choros, às vezes dançando, fazendo alguma coisa com o braço aqui, de começar a abrir, assim, a respiração, e aí começar a vir um choro mesmo, e deixar, né, isso também passar, né? Isso também curar, isso também limpar. Fazer também esse papel que o corpo tem, porque o corpo ele tem esse papel, né? Ele é autorregenerador, né? Ele recicla energia também, né? E nós, mulheres, que fazemos mensalmente esse processo de reciclagem de energia, inclusive, né, com a própria lua, né, o sangue menstrual, a gente tem isso, mesmo que a gente não quisesse, mesmo que a gente não quisesse ter consciência disso, a gente tem isso biologicamente, isso acontece. Sim. Né? Então não tem como a gente esquecer. Então, para a mulher, assim, é até vital, né? É vital estar conectada com o corpo. Nesse lugar da dança, nesse lugar do movimento. Porque uma vez que a gente se desconecta disso, eu vejo nitidamente aí, sei lá, 14 anos que eu estou trabalhando com isso, que eu vejo como a hora que a dança volta para a vida de gente que às vezes fica muitos anos desligado, né, do contato com o corpo, como é libertador, como a pessoa renasce, ela fala, gente, por que eu fiquei tanto tempo sem dançar? Ou por que eu fiquei tanto tempo... Nossa, tinha tanta coisa guardada aqui que só de fazer isso, assim, já como, né, só de respirar diferente, ouvir uma música, me permitir. Então isso é muito, muito forte também, assim, muito lindo, né? Ah, total. Carlinha, eu acho que eu tô até de olho aqui, o horário eu não sei porque ele não aparece para mim, mas acho que a gente já pode também ir abrindo para perguntas, né? Se alguém tiver, eu vi que teve pessoas que escreveram, eu não consigo acompanhar durante a live, vou até dar uma olhada. Vamos escrevendo perguntinhas, quem tiver para Carla. Eu vi várias amigas que estão aqui também Eu na vi live. várias, eu fui dando uma olhadinha. Ai, Andréia, querida, Ju, Adri, do Enraiza, bem-vinda, querida. A Ju Korovichenko.
A Ju O Alan também, que é entrou super da dança. O Alan, amor? É, o Alan Ah, o Gonçalves estava aqui Alan. Ah, a também. Bel, querida, também super da dança. Ah, a Adri falando que arrasei na proposta. Obrigada, Adri. É, mandei bem mesmo. A convidada é ótima. Modéstia à parte, a convidada Arrasou. arrasei no convite. É, A Soraya. Soraya. Alguém tem. Ah, a Ju falando com a Paloma, fazendo declaração aqui, maravilhosa, que chegou num momento muito especial no caminho dela. Minha mãe falou: os bloqueios corporais são pontos e situações mal resolvidas na nossa mente, total. Minha mãe maravilhosa também assistiu daqui do quarto do lado. Mas super Ah, que participando. linda. Minha mãe é maravilhosa, minha super parceiraça, amiga. A, a Juliana, ela tá falando que a mãe dela tá te mandando um beijo, Carla. Ai, pra mim também, obrigada. Obrigadão, querida. Super beijo pra ela também, pra vocês duas. Beijo, Salanis, Ju, que saudades de vocês. Vamos ver o que mais. Tô vendo se tem alguma Aí pergunta você falou se alguém quer específica. fazer alguma É, pergunta, ninguém né? chegou a falar nada. Bom, vamos então aqui já. Carlinha, quem quer te encontrar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, te acha aqui pelo Instagram, que é É, é, Carla. é arrobinha, né? CA Brasil Nog. Vou N-O-G. até colocar K aqui Brasil para quem Nog. quiser. Bom, mas ela está aqui também, as Ou pessoas. Carla Brasil, Ou Carla Brasil, né? que é fácil achar. Né? E. E aí, assim, eu tô nesse momento, né? Que são muitas possibilidades dos trabalhos. Eu tenho um curso de formação que eu dou em dança tribal ritualística, que esse curso já está com 3 anos com a minha parceira, com a Marília Lins. Mas nesse momento a gente está em pausa, porque ele é um curso bem presencial, a gente vivencia 9 meses dele, mas estamos estudando aí a possibilidade também de trazer ele para o online. E então agora o que está rolando mesmo que eu estou fazendo são as aulas de dança online, que foi um meio que eu encontrei de poder trazer a dança tribal, porque tem muita gente que me procura querendo a técnica mesmo também, né? Querendo aprender mais de dança tribal, que mistura a dança do ventre com dança indiana, com flamenco, e que tem bastante alinhamento, postura, enfim, trabalha força, flexibilidade, e a gente está alternando uma semana fazendo essas aulas de tribal, né, de mais técnica, com a dança rituarte, que é o meu método que eu trouxe aqui para vocês, que traz um pouco de todo o meu trabalho. Então, por hora, eu estou com esses trabalhos, tenho feito alguns ritos também, porque eu também conduzo círculos de mulheres, né? Então, tenho conduzido também, eu acabei de fazer agora com mais 2 parceiras, o Alquimia Feminina. Estou sempre aberta, assim, para convites, para trabalhos, para parcerias, nesse sentido, mas é agora conciliando também com a vida de mãe. Então, o que está aberto para agora são as aulas de dança online. Eu estou amando dar aula online também, está sendo uma super novidade para mim, esse formato. E quem quiser também conhecer, pode chegar, porque pode fazer as aulas avulsas também, quem quiser, né? Tem essa possibilidade de fazer as aulas avulsas. E agora a gente começou a gravar. Ontem eu comecei a gravar as aulas também, na aula de sábado, né? Então tem uma turma aos sábados, das 16 às 17 horas. E a turma de terças-feiras, das 20 às 21 horas. Então, também com essas gravações, quem quer fazer uma aula avulsa, às vezes, uma aula ou outra, também tem essa possibilidade. Eu não consegui estar na aula presencial, pode me acessar também para receber a aula gravada. E estou aí, aberta aí para ver como que se apresentam os próximos passos aí do trabalho. Mas estou nesse trabalho bem devocional também, a serviço do feminino, né? E da cura do feminino, desse empoderamento, com a dança, com essa troca também desde esse lugar, né? E eu Carlinhos, sou doula também, né? deixa eu falar só uma coisa. A gente tem Vai 37 cair. segundos, vai cair.
Bom, eu quero te agradecer pelo convite. Imensamente amei, foi linda demais. Acompanhe o trabalho da Carla, sigam ela lá. Lá também tem uma apresentação, tem um site dela também, né? Que ela até falou que está atualizando, mas dá para lá ter uma noção do caminho dela, para quem quiser conhecer mais, que o link está lá também no Instagram, né? Aqui pelo Instagram. Tá, também tá. Gratidão enorme. Jo, muito grata, viu? Foi lindo demais. Amei estar aqui com você. Também, amei muito. Obrigada pela presença de todos. Gratidão mesmo. Muito grata. Gratidão.